Como iniciei minha leitura completa da Bíblia para cair num temporal lá fora. Então, muitas pessoas pensam que a possibilidade de ler a Bíblia é somente com esses planos de leituras anuais. Mas no meu caso foi bem diferente, eu digo para você. Na verdade, eu nunca fiz esse plano anual. Eu acredito que talvez eu nunca tenha tentado, ou se eu tentei, eu falhei terrivelmente nos primeiros dias, nem na primeira semana. Tudo começou quando eu estava ainda na adolescência e naquela época tinha uns grupos do Facebook em que eu entrava, fazia parte, etc. E tinha um grupo do Facebook em que tinha algumas discussões, alguns debates sobre algumas passagens bíblicas. E eu entrava nesse debate, né? Eu me achava muito esperta, de que conhecia a Bíblia, de que já tinha lido alguns versículos, de que conhecia alguns livros, alguns personagens. Eu, vamos dizer assim, eu me achava que sabia. Foi então que, nesse período, eu percebi que, na verdade, eu não sabia de tudo sobre a Bíblia, porque eu só sabia algumas coisinhas que eu tinha lido e a maioria do que eu sabia é o que tinham me falado. Então eu fiquei meio que chateada e eu pensei, eu não acredito, eu estou errando, porque essas pessoas que estão falando coisas que eu não concordo ou não entendo, elas estão citando versículos bíblicos e eu confiro na minha Bíblia e realmente está lá. Então eu preciso conhecer sobre a Bíblia, preciso conhecer o que tem exatamente escrito lá para ninguém me enganar mais. Foi então que eu tive esse desejo de conhecer mais da Bíblia e eu pensei, bom, eu estou debatendo sobre coisas do Novo Testamento. Era coisas relacionadas à doutrina, comportamentos, o que fazer, o que não fazer, igreja, enfim, né, normas de igrejas, etc. E eu pensei, ó, já que a discussão é por aí, eu vou começar com o Novo Testamento. Eu justamente pensei dessa forma. Então, eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo em ordem como está lá no Novo Testamento. E eu li o Novo Testamento inteiro. Depois eu li o Antigo Testamento. Mas como assim, Deise? Você deve estar se perguntando. Você leu isso tudo em um dia? Não, gente, eu não li tudo em um dia. Não li. Isso foi coisas que demoraram meses ou passou de um ano, tá? Eu fui lendo à medida que eu conseguia. Por exemplo, naquela época eu era adolescente, tinha mais tempo, né, do que eu tenho hoje. Eu não trabalhava, eu só estudava e minha escola não era integral, tá? Eu fazia um curso à tarde, mas não era todos os dias que eu ia. E tinha dias que eu lia vários capítulos, tinha dias que eu lia um livro inteiro, mas na ordem, na sequência que está colocada lá nessa biblioteca sagrada, né? Na sequência dos livros do Novo Testamento. Quando eu terminei o Novo Testamento, eu fui lendo isso no decorrer dos dias, eu fui para o Antigo Testamento. E eu iniciei por conta própria, eu acredito que a minha primeira leitura deva ter levado uns 2 anos. E assim que eu terminei, eu não li numa Bíblia dessas tradicional, né, a Almeida, mas eu li, eu acredito que foi na Nova Linguagem de Hoje. Era uma Bíblia voltada para adolescentes que eu tinha ganhado quando num evento na igreja, eu tinha uns 16 anos. E tinha uma linguagem muito clara, era algo fácil de entender, sabe? Até os livros lá do Antigo Testamento, sobre as leis, era algo que não era difícil, não se tornava algo chato. E tinha algumas coisas, era a Bíblia do Adolescente, talvez você conheça, você que é crente há muito tempo, talvez conheça essa Bíblia, ou talvez você que está assistindo
já tenha tido uma, ela foi bem famosinha há um tempo. E ela tem alguns estudos, tem algumas coisas, alguns comentários, vamos dizer assim, que me ajudou, né? E eu meio que fui saciada desse desejo de conhecer a palavra de Deus. Então, assim, quando eu li a primeira vez, eu sabia, não, esse nome nunca foi falado na Bíblia. Não, essa história não é da Bíblia, deve ser de outro livro, né? Já ficou mais difícil alguém me enganar, hein? E é muito bom porque a cada versículo que você lê, o Espírito Santo fala com você diariamente, como eu falei no vídeo anterior, né? O vídeo 2, esse é o vídeo 3, de que a Bíblia ela é como se fosse um diário. Ela é uma comunicação dos céus, de Deus com você. Então, no momento que você está passando ali, quando você lê a palavra do Senhor, Ele fala ao teu coração. Eu não estou dizendo que não é para você fazer devocional, tá? Falando em termos de ler primeiro, segundo, terceiro livro e do início ao final do que está colocado lá. Porque, na verdade, algumas pessoas fazem devocionais, escolhem um livro específico e tem alguns outros livros que você nunca quer ler. Mas experimenta ler pelo menos um capítulo por dia. Escolhe um tempinho aí e você vai ver como dá certo. Então, continuo lendo a Bíblia. Olha, eu confesso que quando eu voltei a trabalhar, eu não parei, né? Não parei completamente de ler. Quando eu comecei a trabalhar, quando minha vida ficou mais corrida do que já era, eu não parei, não cheguei a parar completamente não de ler a palavra do Senhor, de usar esse método que eu criei pra mim, que deu certo comigo até hoje, dá certo comigo. É importante você encontrar alguma estratégia que dê certo com você. Talvez a leitura anual não dê certo, mas é importante você encontrar alguma que dê certo com você. E a que deu certo comigo lá na adolescência, ela dá certo comigo ainda hoje. Eu não tenho pressa para ler a Bíblia de novo e de novo e de novo completamente. Eu não tenho pressa. Mas o que eu prezo muito para mim é ler ela todo dia. De dia e de noite. De dia e de noite. Então isso foi o que tem me feito chegar na minha terceira vez que eu estou lendo ela completamente. E eu espero que você coloque uma estratégia, tenha um plano, ore a Deus, que Ele vai te mostrar, Ele vai te dar uma estratégia. Peça a Ele desejo, se você não tem desejo, não fique querendo se pendurar em A, em B, em C, em outras pessoas sobre o conhecimento da palavra de Deus, mas busque você, mesmo você mesma, saber sobre essas sagradas letras. E eu finalizo esse vídeo lendo João, o Evangelho de João, apóstolo de Jesus Cristo. João, capítulo 17. A minha Bíblia, ela é a versão do King James, tá? João, capítulo 17, versículo 17, que diz assim: Jesus está falando para Deus: santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade.